Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Roseli, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Hoje eu vim falar sobre um tapete que eu peguei encomenda de uma cliente minha, que ela quer um tapete de 1 metro por 70 centímetros. Então, é um tapete que eu nunca fiz deste tamanho, e eu queria falar para vocês como é que eu vou fazer para mim saber quanto que eu tenho de começar da minha base. Então, essa aqui é a minha base. Quanto eu começo essa base aqui, para mim saber que o tapete, ele vai ficar nesse tamanho. Eu pensei em fazer o tapete espiral, mas eu ainda vou decidir qual que eu vou fazer. E eu decido no meio do caminho. Eu não tenho ainda uma videoaula para seguir. A cliente não falou o modelo, ela só falou que ela queria um tapete de uma cor única, que é na cor malva, um tapete de 1 metro por 70. Então, esse tapete aqui, que também é dessa cliente, ela pediu no tamanho de 60 por 40, 42. Então, aqui eu fiquei com 62 centímetros por 40. Então, como é que eu sei? Eu vou medir a minha base. O que que eu faço? Eu diminuo o tamanho do comprimento pelo tamanho da largura. Então, aqui são 60 centímetros por 40. Então, dá 20 centímetros aqui de começo. Então, ó, se eu pegar daqui aqui, na verdade, dá um pouquinho mais, dá 22 centímetros, que ele vai dar 62 aqui. Então, aqui, ó, eu tenho mais ou menos quase 19. Eu precisava de 20 centímetros. Então, eu sei que 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos aqui do começo dá 19 centímetros. Como eu quero um tapete de 1 metro por 70, eu tenho que ter pelo menos de 28 a 30 centímetros. E aí, eu vou fazer a minha conta. Eu sei que essas 5 correntinhas iniciais são quase 3 centímetros, então eu preciso de... Vamos lá. Que até aqui, mais ou menos, eu vou precisar de umas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou colocar mais 2. Eu acho que se eu colocar mais 2 vai ficar bom. Se eu colocar mais 3, eu acho que fica muito grande. Então, eu vou fazer, eu vou vir aqui pra mostrar pra vocês e vou mostrar qual que vai ser como eu vou estar fazendo o tapete. Aí eu volto depois pra mostrar pra vocês. Oi, gente, então eu voltei com a minha base da minha peça. E aí, essa peça agora tá eu comecei com 30 centímetros e ela tá com 55 por 25. Deixa eu medir aqui certinho, ó. Então, aqui, os quadradinhos, deu um pouquinho menos de 30, deu 27 os quadradinhos. Mas se medir tudo aqui dá mais de 30. Então, aqui, ó, tá dando 26 centímetros por 56. Então, tá na minha base que eu queria, né? De 30 centímetros de diferença. Aqui eu cresci, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Eu vou fazer, ou é 14 ou 15 carreiras, eu vou fazer até 14 e vou ver. Mas eu acredito que seja 15 carreiras e depois eu vou pro bico. Eu vou fazer com ela subindo e depois ela fechando. Aqui eu fiz com 8 pontos, então 3, 6, 8 pontos aqui. E aí eu vou colocar mais um de 9 e depois eu vou fechar as carreiras. Pra mim dar 15 carreiras, eu acho que vai dar certo. E aí eu venho com uma carreira fechada e eu começo a fazer o ponto. Eu vou fazer o bico coroa. E aí eu acho que vai dar certo certinho. Mas eu vou voltando, se der errado alguma coisa, eu falo pra vocês que deu errado. Se não deu, eu venho mostrar aqui depois como é que tá o tapete. Eu vou mostrar antes do bico pra vocês verem que eu quero que ele fique pelo menos com 54, 56, pra mim colocar o bico, pra mim chegar num 1 metro de tamanho por 70 de largura. Então, quando eu terminar aqui, eu volto com vocês. Oi, gente, então eu voltei aqui pra mostrar o tapete, como ele ficou pronto. Então, ele realmente deu o tamanho que eu queria, que era de 1 metro por 1 metro por 70 centímetros. Então, ó, vou medir aqui ele no meio. Ó, ele deu 99 centímetros, se eu considerar o picô. Então, ele deu aqui, ó, 1 metro, 99. Vamos ver
a largura dele. A largura dele. Medida aqui. Ele deu, ó, um pouquinho mais. Ele deu 74 centímetros de largura. Então, como eu falei pra vocês, o jeito mais fácil de saber um tapete que a gente nunca fez, um tapete, né, que a gente nunca fez o tamanho, é fazendo isso, fazendo quanto a gente quer de comprimento, menos quanto a gente quer de largura. O começo meu aqui, ó, esse meinho, ficou com... Não é daqui até aqui. Ficou com 30, ó, quase 30 centímetros, né? Que era aqui, porque é aqui que realmente começa o tapete. Mas aqui, ó, ficou com 27 centímetros. Eu queria com 30, mas eu acabei fazendo com 27 e deu certinho. E aí, eu cresci esse tapete até o 9 e depois eu fui diminuindo. Então, eu fiz do 1 até o 9 e depois eu voltei pro 1 também. Eu tinha... Esse tapete me deu muito trabalho, porque eu comecei, deu errado, recomecei. Aqui eu tinha começado com dois pontos altos, e aí eu comecei a fazer, eu tinha feito até o 9, não, eu tinha feito até o 8 aqui. Aí ele tava embabadando demais, não embabadando não, ele tava emborcando demais, então eu vi que tinha muito ponto. Aí eu diminuí, voltei aqui, fiz com 1, e aí eu voltei fazendo, aí eu tinha feito com 8, porque como eu tinha aumentado uma carreira aqui, eu tinha feito com 8, tinha de começar a diminuir. E aí quando eu cheguei com 4, eu vi que não ia dar o tamanho que eu queria, aí eu desmanchei e fiz aqui com 9 pra continuar aqui. O bico também, a hora que eu cheguei aqui na parte do bico, que é essa parte de carreira fechada, aqui essa parte aqui de carreira fechada, eu sempre tenho um trabalho com tapete. Todo tapete que eu faço de carreira fechada eu tenho um trabalho, porque eu tenho que fazer, às vezes eu tenho que refazer. Ainda mais esse tapete que eu não tive nenhum outro parâmetro, nenhuma outra videoaula, eu tive que ir fazendo e desmanchando mesmo. Então, acho que essa carreira fechada eu fiz umas 3 vezes. Aí eu fazia, contava ponto, colocava no chão, via se tava certinho. E aí eu cheguei a fazer quase todo o bico, aí eu vi que tava realmente embabadando, o bico tava né, ficando meio embabadado. E aí eu tirei tudo de novo, diminuí mais um pouco da quantidade aqui. Na verdade, aqui eu acabei diminuindo a agulha, porque o tapete eu fiz ele todo no 4. Esse é um barbante 6, ele é o Malva da Euro-Roma, de ordem 6, né? Então, eu uso só o barbante de ordem 6. E aqui, no tapete, eu uso agulha número 4. Eu me sinto mais confortável fazendo na agulha número 4. Eu acho que o meu ponto fica de um tamanho muito bom. Ó, meu ponto, ele fica com quase 2 centímetros, né? Aqui, ó, fica com 1,5, 1,6. Então, eu acho que fica num tamanho muito bom. No 3, eu acho que ele fica muito pequenininho. E aí, eu acabo deixando, ó, ele fica com 1,2 centímetro, 1,3. Então, ele fica bem menor o meu ponto. Então, eu faço isso. Quando eu vejo que ele realmente não tá dando certo, que ele começa a embabadar, eu diminuo a agulha. Então, eu passei de usar de 4, usei aqui no bico, eu usei a agulha 3,5. Mas chegou no tamanho que eu queria, ele ficou muito bonito. Eu vou mostrar ele todo aberto pra vocês, eu vou colocar ele em cima da cama, porque aqui ele não coube. Eu vou pesar ele pra vocês verem como é que ele ficou de tamanho. Ó, gente, deixa eu pôr aqui isso aqui. Então, ó, ele ficou 588, ele não deu nem 600 gramas. Ele ficou, não é um tapete super econômico, mas também pelo tamanho dele, eu acho que ele ficou num tamanho bom. Ele ficou muito bonito. Deu vontade de fazer ele no cru. E eu vou mostrar ele aberto pra vocês, peraí. Ó, aqui vai pegar um pouco de sombra que eu coloquei em cima da minha cama. Mas olha como ele ficou bonito, esse tapete. Então, eu acho que tapete assim de cor única, ele fica muito bonito quando a gente faz esses detalhes,
Eu acho que aqui ficou melhor, ó. Olha como ele fica bonito. E esse bico coroa, gente, ele dá um charme na peça. Muito bonito. E ele não é um bico difícil de fazer. Eu gostei bastante de fazer esse bico. Olha, então, como ficou bonita. Pelo menos eu gostei. E eu pensei em fazer ele no cru, que eu acho também que vai chamar bastante atenção. Essa peça ficou no valor de R$80, né, pelo peso dela, por ela ser um tapetão. A cliente pediu porque ela quer colocar do lado da cama dela. Então, eu acho que fica bom também pra colocar assim no pé da cama, num corredor, né? Eu acho que fica bem legal também. Então, é isso, meninas. Eu queria mostrar pra vocês, então, como é que faz pra gente fazer um tapete de um tamanho diferente, que é só fazer a diferença entre o comprimento pela largura. Então, menos 70 deu 30, então aqui eu comecei com 30, vocês viram que deu 99 por 74, deu certinho o que a gente quis. E aqui de carreira, sem contar essa carreira fechada, não contando a primeira carreira, ficou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 carreiras que eu fiz, mais a carreira fechada, mais a carreira do bico, que são 1, 2, 3, 4 carreiras de bico. Então, dá 22 carreiras no total. É um tapete que me deu muito trabalho. Eu comecei ele no domingo, terminei no domingo, porque, como eu já falei pra vocês, eu trabalho, e aí eu só tenho um pouquinho na semana, e na semana eu fazia num dia e desmanchava no outro, que aí não tava dando certo. Mas no final deu certo, ele ficou certinho, ele não embabadou, ele ficou muito bom, e eu gostei bastante desse resultado. Eu espero que minha cliente também goste. E é isso, gente, muito obrigada, tchau, até a próxima.